Seja muito bem-vindo ao quinto episódio do programa Especialista em Apresentações Corporativas. Nesse programa, eu vou te ajudar a faturar mais de R$7 mil trabalhando de casa com apresentações. Olha só, R$7 mil, hein? Um salário invejável trabalhando de casa e quer saber? Não é todo dia que você vai ter que trabalhar para ganhar isso. É possível? É possível. Como eu sei? Porque eu sou testemunha disso. Eu estou há 13 anos no mercado de apresentação e quando eu comecei pequeno. Eu comecei de casa, com meu computador, fazendo apresentações para empresas pequenas que tinham um valor menor que conseguiam pagar para apresentação ou fazendo freela para agências e dessa forma, rapidamente, eu consegui atingir R$10 mil por mês. E aí, a partir daí, a gente foi crescendo até fundar a Kings, que é uma agência de destaque no mercado de apresentações de hoje em dia. E hoje eu estou aqui para compartilhar com você um assunto muito importante, que é o tema do nosso episódio, que é o storytelling. O que significa o storytelling? Como que eu uso ele numa apresentação? Como que eu monto o roteiro de uma apresentação com essa metodologia? Vamos falar um pouquinho sobre isso e muito mais neste dia de hoje. O momento da apresentação é o horário nobre da carreira de um profissional ou o horário nobre de uma empresa, que vai depender do sucesso daquela reunião comercial para poder atingir a sua meta. Ainda assim, quando a gente vê a apresentação que o pessoal apresenta nesses horários nobres, muitas vezes o que a gente vê são documentos que carregam informação. Apresentações carregadas de conteúdo, sem ter uma conexão, muitas vezes, de um slide para o outro. Cada slide traz uma informação fragmentada. E aí o foco da apresentação está no conteúdo e não no bate-papo, e não na conversa. O fio da meada foi corrompido. E aí dá vontade, vamos ser honestos aqui, de respirar fundo e aceitar a vida, que lá vem slides. E o efeito disso numa apresentação é desastroso. Na hora que isso acontece, você perde a audiência. Então, qual que é a forma que a gente pode resolver esse problema que existe no mundo da apresentação? Talvez a principal ferramenta que você pode agregar num projeto de apresentação para evitar que esse tipo de coisa aconteça é a metodologia de storytelling. Então, o que é o storytelling em apresentações corporativas? Como eu posso usar isso para poder criar uma apresentação muito mais relevante? Por que isso é importante para você? Porque você, que é uma pessoa que quer fazer dinheiro com a apresentação, quando chegar em uma reunião, a sua forma de ganhar, de conquistar a confiança do seu potencial público, seja ele um profissional que tem um desafio e quer apresentar e quer comprar de alguém esse serviço de apresentação, seja uma empresa que vai contratar você para criar uma apresentação institucional, a forma de você conquistar a confiança da pessoa não é apenas mostrando que você tem domínio da parte visual, e sim, principalmente, quando você mostra que você tem domínio da parte principal de uma apresentação, que é o discurso. O que a gente vai falar é mais importante de como a gente vai apresentar, do apoio visual. Embora que o apoio visual seja uma parte fundamental também, é um pilar. Mas o principal é o como eu vou falar. E quando você se envolve nesse como, nessa hora, você sai daqui, que era a percepção de um profissional que vai criar uma apresentação, e vem para cá, que é a percepção de um profissional consultivo que vai me ajudar a realmente atingir o sucesso nesse momento tão importante. Então você deixa de vender slide para vender sucesso. O sucesso é mais caro do que o slide. Por isso que para você dominar a metodologia de storytelling, você vai ver, não é difícil. Vai abrir o leque para você e quando você for numa reunião, você vai saber trocar com o seu potencial cliente para você conseguir realmente entregar para ele uma solução e dessa forma conquistar a confiança dele e pegar o projeto para você. Então, voltando para a pergunta original, o que é o storytelling? Como eu uso o storytelling numa apresentação corporativa? Eu vou começar respondendo a primeira pergunta. O que é o storytelling? O storytelling no mundo da apresentação consiste em você usar a estrutura narrativa, ou seja, a estrutura de uma história,
para expor o conteúdo da sua apresentação. Esse é o storytelling. A gente dá um treinamento presencial sobre esse assunto. E no treinamento presencial, eu costumo perguntar para os alunos o que é a estrutura narrativa, afinal de contas. Alguém consegue definir? Muitas vezes, alguém levanta a mão e responde o seguinte: estrutura narrativa é começo, meio e fim. E é verdade. Está correta essa resposta. E aí eu logo engato uma segunda pergunta que essa, até hoje, ninguém conseguiu responder. O que é um começo, meio e fim exatamente? É só organizar em 3 blocos? Qual é a característica do começo, do meio, do fim? E muitas pessoas me olham com uma cara de boa pergunta, espero que você também esteja pensando assim. O que é o começo, meio e fim? Pessoal, vou contar uma história para responder essa pergunta. Eu sou pai de 3 crianças. Quando eu chego em casa de noite, depois do trabalho, muitas vezes meus filhos pedem para eu contar uma história. Papai, conta uma história. Você não é professor de storytelling? Conta uma história pra gente. Eu tô cansado. Às vezes eu falo, filhos, estou cansado, quero tomar um banho, quero jantar, vamos deixar a história para outro dia. Eles insistem, conta uma história pra gente dormir. Aí eu falo o seguinte, beleza, eu vou contar. Mas eu vou contar a história mais rápida do mundo. Ah, beleza, então. Aí eu falo o seguinte, era uma vez, até que um dia, e foram felizes para sempre, boa noite. E aí eles ficam aborrecidos comigo, com razão, porque eu enganei eles. Mas essa história, para nosso papo, tem uma importância grande. Pessoal, começo, meio e fim, na estrutura narrativa é justamente isso. Essa é a essência da estrutura narrativa. E é uma forma totalmente intuitiva da gente se comunicar. Começo, era uma vez. Qual que é o contexto que eu preciso trazer dentro do meu assunto? Mas qual contexto? Qual é o era uma vez da minha apresentação? São dados de mercado, dados de setor? Qual é o frame da realidade que eu preciso trazer dentro do assunto da minha apresentação? Até que um dia, quais são os desafios que o meu público tem diante desse frame? Então, se eu estou fazendo uma apresentação institucional e eu comecei abordando um overview de mercado, quais são os desafios que o público da minha apresentação tem diante desse overview? Se eu estou apresentando uma metodologia, eu trouxe o overview da metodologia, quais são os desafios que a minha empresa tem diante da nossa realidade, da gente trabalhar dessa maneira hoje em dia? Então, era uma vez, até que um dia, e aí vem a solução, o foram felizes para sempre, que numa apresentação a gente sempre traz da seguinte maneira. Então, hoje eu vim apresentar a nova metodologia que vai e trago uma mensagem forte, que vai chamar a atenção de todo mundo, uma premissa. E é dessa maneira que a gente começa uma apresentação com a estrutura narrativa. Depois que eu trouxe essa frase de impacto, depois do eram felizes para sempre, ainda teremos mais 2 etapas. A 4ª etapa nós chamamos de sustentação. Então, você realmente conseguirá entregar para mim isso, sua metodologia entregará para mim isso, a sua empresa conseguirá resolver os desafios que eu tenho diante do contexto, do overview? Então, me mostra como funciona. Então, a parte 4 é a sustentação. E a parte 5 é o call to action. Não podemos esquecer que numa apresentação nós temos um objetivo. Isso é uma coisa muito importante que nós falamos nos vídeos anteriores aqui do canal. Traçar um objetivo para uma apresentação é fundamental. Você tem que saber onde está o goal da sua apresentação. Então, o final, o 5º passo, ele é o call to action. Cenário, era uma vez. Desafio, até que um dia. Solução, sustentação, call to action. É dessa forma que você tem que organizar uma apresentação. Falando agora resumidamente, num pé só, existem muito mais detalhes para você aprender. Então, espero que esse vídeo agregue para você que quer empreitar, que quer desbravar o mercado de apresentação. Saiba que é um mercado de muito valor agregado, que pouquíssimas pessoas são capacitadas para realmente atender. E hoje em dia, as agências que são capacitadas, como a minha, cobram um valor muito alto para trabalhar, fazendo que exista um espaço muito grande para entrantes, para pessoas que miram empresas que não têm 12, 13 mil reais para pagar numa apresentação,
mas tem 4, 5 mil reais e você consegue vender tranquilamente 2 apresentações dessa por mês. Foi assim que eu comecei e eu testemunho que isso é possível. O que você precisa? Você precisa dominar a metodologia, mas é para isso que esse canal existe. Se você gostou, dá um like, compartilha com a sua rede, se você acredita que esse conteúdo pode ser relevante para outras pessoas. Muito obrigado!